Olá pessoal, aqui é o professor Alexandre de Matemática, estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez vamos continuar nossa discussão sobre funções, tá? Então vamos estender um pouco mais essa discussão. Então na última aula a gente viu até funções ligadas por meio de uma lei de formação, certo? E aqui a partir daqui que vamos continuar. Então, na última aula a gente viu essa função de f de A em B, em que A ele dá ali aquele conjunto, e B ele também dá outro conjunto, o A domínio, B contradomínio, que associa cada elemento de x ao seu quadrado. Daí ele deu essa lei aqui de formação, né? Que é a x quadrado. Ele coloca a função de x é igual a x quadrado ou y é igual a x quadrado. Ele coloca aqui um dos dois. Daí, a partir disso que vamos continuar. Então, essa é a discussão que vamos estender. Então, a partir de agora, nesse último exemplo, a gente não estudou funções que eu já dei o A dessa forma, certo? Eu dei o A dessa forma e eu dei o B dessa forma. Agora, a gente vai começar a estudar funções cujo A e B são infinitos. Ou seja, o A e o B são dados pelo conjunto dos reais. Lembra do conjunto dos reais que a gente trabalhou lá no comecinho? Na época presencial, o conjunto dos meios reais? Lembra deles? Só para quem não lembra, o conjunto dos meios reais, a gente basicamente é todos os números, tá? Todos os números aí que tem nos reais. Pode ter raiz de 2, pode ter negativo, positivo, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 4, raiz de 5, enfim. Pode ser qualquer número aí que eu quiser, pode estar dentro desse conjunto. Então, a gente vai estudar funções que o domínio, então, ou seja, o conjunto A vai ser formado por todos esses números, ou seja, vai ser um conjunto infinito, vai ter infinitos números dentro dele, e o B também. E, consequência, a imagem, que é os números que recebem as flechinhas lá no diagrama, eles também vão ser infinitos, tá? Então, vai ser uma função infinita. Tá? Então, os elementos da função vão ser infinitos, tá certo? Então, vamos aos exemplos de funções que são dadas por uma lei de formação. Então, a gente tem, por exemplo, A que a gente trabalhou, a x quadrado, só que a x quadrado agora é infinito, tá? E lembrando, gente, quando eu penso em função, eu penso sempre esse x sempre muda, ele é variável, uma hora ele o x pode valer 1, uma hora o x pode valer 2, vai depender do domínio, certo? Daí, como a gente está trabalhando num domínio que pode todos os números aí, o conjunto dos reais, então, qualquer número aí eu posso substituir. Percebe que também, nessa lei de formação, não tem nenhum problema que eu não posso substituir. Quando eu digo problema, é se teria algum zero no denominador, que eu não posso ter uma divisão por zero, tá? Então, essas leis aqui não tem nenhum problema, essencialmente. Então, aqui eu posso ter uma f de x igual a x. Então, eu poderia ter f de 1 é igual a 1, f de 2 é igual a 2. Isso ia ser a lei dessa função. Então, cada função pode ter uma lei, tá? Tem infinitas leis de funções. E, normalmente, quando você está em exercício, ele pede para você, ele dá essa lei ou ele pede para você encontrar, tá? Mas ele vai dar dados para isso e vocês vão ver direito. E a gente já fez isso uma vez, tá? Funções que são dadas por leis assim. Então, a gente tem essa aqui, a 2x mais 1, tá? Que tem forma de uma equação de primeiro grau, se vocês lembram de equação de primeiro grau. Tem essa aqui que a gente vai estudar lá no terceiro bimestre, que é a função exponencial. Tem essa aqui, a função 1 sobre x, tá? Daí, essa função, essencialmente ela, o x não pode ser zero, tá? Então, não poderia ter o f de zero, tá? O zero não está no conjunto A, não está no domínio dessa função, porque eu teria essa divisão, assim, eu não poderia essa divisão aqui, ó, 1 sobre 0, e essa divisão não pode, tá? Porque não existe um número que essa divisão acontece. Qual é o número que eu multiplico por 0 e vai dar 1? Isso não existe, tá? Então, por isso, essa divisão não existe. Então, não tem como o x ser 0, tá? Então, por isso que não pode ser, tá certo? Então, aqui são os exemplos de leis de formações, de funções. A gente já trabalhou com leis de formações antes,
Só que essas leis tinham algum significado. Então, lembra lá, quando a gente falou na definição de funções, lá no início, que a gente falou de função, uma noção intuitiva como uma relação entre grandezas, em que uma variável eu chamava de variável dependente, que era, no caso, a f ou y, e uma variável eu chamava de independente. Lá no começo a gente trabalhou isso. Então, olhando aqui nesse caso, qual que seria dependente e independente? Nessa lei de formação, a x é a independente e a f de x é a dependente. Então, em função de x. Tá? Então, no caso, tem isso. E as funções podem ter significados. Então, como eu tinha dito lá um pouquinho antes, né? As funções podem ter significados. Então, vamos lá. Um significado que poderia ter: uma indústria calcula em horas o tempo para entrega de seus pedidos, utilizando a função. Então, a função, não represento ela só como f de x. Esse é um exemplo de uma função f. Poderia ter a função t. A função t, cuja lei de formação é 42 mais 0,2x, tá? Então, essa é a lei de formação dessa função. Em que t indica o tempo para entrega e x é a quantidade de peças encomendadas, tá? Então, esse t é a variável dependente e o x é a variável independente. Então, eu posso substituir os valores de x encontrando o tempo. Então, eu substituo a quantidade de peças. Então, eu poderia ter 2 peças. Daí, quanto tempo de entrega que eu vou ter? Então, eu substituo o x na fórmula e eu vou ter esse tempo. Então, é importante vocês refletirem que esse x é variável. Então, quando eu falo de função, eu falo de variável, tá? Eu falo de mudança. Esse x ele vai mudando sempre, tá? Então, ele vai mudando de acordo com o domínio. E lembrando que a gente está estudando sempre de R em R aqui, tá? Mas, claro, que a gente também adapta de acordo com o contexto. Porque se a gente for olhar para o contexto aqui, vamos pensar. Quantidade de peças. Eu não poderia ter meia peça, 0,2 peças. Então, esse x eu essencialmente só substituo por números naturais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, até quantos eu quiser, tá? Mas isso vai pelo contexto que eu estou trabalhando, tá? Então, a função pode ter significado. E aí que eu junto aquelas duas ideias que a gente trabalhou no início. A relação entre grandezas, as grandezas proporcionais, toda aquela história, e aquela definição de função, eu junto aí, tá? É aí que eu junto. Então, eu dou um significado para essa fórmula, tá? Daí, a partir dessas fórmulas que eu consigo construir aqueles gráficos de funções, que eu consigo dar um significado, que eu consigo entender e compreender mais fenômenos a partir delas, tá? Daí, ó, teve uma que a gente já trabalhou. Lembra lá da função salário, ó? Está lembrado lá no início? Lembra lá do salário do funcionário, ó? O salário 938, que era o fixo, mais a comissão. Ele tinha o salário fixo, mais R$4 de comissão para o produto vendido. Então, a gente criou uma lei de formação para essa função salário dele, tá? Então, a gente criou lá naquela época. Então, a gente deu um significado por função. Então, cada elemento tinha somente um correspondente aí. Então, cada produto vendido ia ter somente um salário, tá? Então, no caso, aí a gente fez aí a gente determinou um exemplo de função aqui, tá? Então, esse é o nosso exemplo de uma lei de formação de funções com significados. Então, quando eu digo significado, cada variável tem um significado. O t de x tem um significado ali e o x tem um significado no outro. Aqui o s de x tem um significado e o x tem um significado. Então, cada variável tem um significado e uma depende da outra. Então, no caso aqui, o salário depende do número de produtos vendidos e retoma aquela ideia da variável dependente e independente aqui na formulinha de leis formadas aqui de funções formadas por lei de formação, tá? Relacionadas. Então, é isso que eu relaciono. Então, sempre pensa, gente, que função, eu posso pensar em função como uma maquininha. Eu ligo ali jogo um número e ele vai me dar outro, tá? Ele vai passar por uma transformaçãozinha ali, que é a fórmula, e ele me dá outro, tá? Então, joga aquele número, ele me passa por uma transformação e me dá outro, tá? Então, é isso que eu tenho quando eu penso em função, tá? E além dessa representação da fórmula, eu posso pegar essa fórmula e jogar num gráfico, tá? Eu posso jogar num gráfico
e posso começar a compreender isso numa forma gráfica. E lembra lá que a gente estudou a questão dos gráficos, a gente viu um pouquinho funções formadas em gráficos lá no início, ó, lembra o gráfico da Covid, o gráfico lá da população. Então, a gente estudou funções, a gente já viu funções em forma gráfica. Então, aqui a gente vai aprender como colocar algumas funções em forma gráfica e como que eu faço esse tipo de coisa, tá? Então, como que eu faço isso? Então, a gente vai ter que retomar aquilo que eu chamo do plano cartesiano. O pessoal do primeiro B vai ter que lembrar lá da professora Cristina, lá, a professora maravilhosa, gosto muito dela. E o pessoal do primeiro E vai lembrar lá da Pro, lá do que vocês tiveram na outra escola de vocês. Eu acredito que ela tenha dado essa parte do plano cartesiano e soube de alguns alunos que ela deu sim, tá? Então, vamos lembrar o que é o plano cartesiano, tá? Então, o plano cartesiano tem o quê? O eixo X e o eixo Y, tá? Então, o eixo X e eixo Y aqui no plano cartesiano. E eu trabalho com as retas. Então, aqui no X, eu tenho uma reta, certo? E no Y, eu tenho outra reta, tá? E qual que é a reta? É a reta real. Então, eu posso colocar aqui os números. Então, eu posso colocar 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim por diante. Posso seguir, ó. Essa setinha aqui, o que significa essa setinha? Significa o sentido, que significa que aqui para a direita é o sentido positivo e aqui na esquerda é o sentido negativo do plano cartesiano, tá? Então, essa setinha vai indicar isso para mim, tá? Onde que está o sentido positivo e onde que está o sentido negativo. A mesma coisa com o Y. Aqui no 0, eu chamo de origem, 0, tá? Aqui é no 1, aqui é no 2, aqui é no 3. Eu tento fazer com uma mínima escala, gente, tá? No 4, no 5 e assim por diante. Essa reta é infinita, tá? Uma reta real. Mas a gente não consegue desenhar o infinito. Então, a gente desenha finitamente, tá? Então, como que eu colocaria pontos aqui? Lembrando, ó, eu sempre vou dar pontos para eu colocar. Então, o ponto 1 e o ponto 2. O ponto 1, 2. Então, vou chamar esse ponto aqui de A, tá? Nesse lado aqui, ó, esse ladinho aqui, vou colocar até outra cor. O primeira coordenada que eu chamo, a primeira coordenada vai estar no eixo horizontal, são os valores do x, tá? A primeira coordenada são os valores do x. A segunda coordenada são os valores de y. Então, o que quer dizer isso? Então, quer dizer que no 1, ó, eu vou no 1 do x e ele vai na onde no y? No 2. Então, aqui é o ponto A. Se eu fosse colocar um ponto agora, um B, um ponto B. O ponto B é o 0 e o 1, tá? O que seria o ponto B, 0 e 1? No x, ele vai estar no 0. Então, sempre a primeira coordenada é o x. E a segunda coordenada é y, tá? Então, no x, ele vai estar no 0. Então, no 0 eu encontro o 0, mas só que ele vai subir aqui, ó. Então, não é 0 e 1, ele vai subir. É aqui que eu coloco. Então, esse ponto B vai estar aqui dentro do eixo x. Então, quando a coordenada y é 0, os pontos vão estar no eixo y, tá? Agora, vamos colocar um ponto C para a gente ver. Se eu tivesse o ponto 1 e 0, o ponto 1 e 0 é diferente do ponto 0 e 1. O ponto 1 e 0, o x está 1, então aqui o x está 1, porém o y está 0, então quer dizer que ele não vai subir nada, tá? Então, aqui ele vai colocar dessa forma aqui, tá? Então, esse ponto C vai ficar aqui. Daí, se eu tivesse, por exemplo, um outro ponto, um ponto que eu posso chamar de D, o ponto 4 e 3, ponto 4 e 3. Eu vou lá no 3 do x, no eixo horizontal, tá? E vou no 3 aqui, ó. Então, o ponto D estaria aqui, tá? Então, é assim que eu coloco pontos no plano cartesiano. Daí, o que tem a ver pontos no plano cartesiano com o gráfico de uma função? Então, o que tem a ver com função? Então, é justamente que a gente vai trabalhar com forma gráfica. Então, como que a gente vai encontrar os pontos? Então, vamos traçar o gráfico de uma função. Então, a gente tem essa função que vai dos reais para os reais. Então, eu posso substituir esse x por qualquer número que eu quiser.
Então, vamos substituir por números, ó. F de 1. F de 1, qual que é o F de 1? F de 1 vai ser igual a 2 vezes 1 mais 1. Então, no lugar do x eu coloco. 2 vezes 1 vai dar 2, certo? Isso aqui vai ser igual a 2 mais 1, que vai ser igual a 3. Vamos substituir uma f de 2. F de 2 vai ser 2 vezes 2, no lugar de x coloco 2, mais 1. Isso aqui vai ser a mesma coisa que 4 mais 1, que é 5. Se eu fosse 0, quem que é o f de 0? F de 0 é a mesma coisa que 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 dá 0, mais 1, 1. Tá? Então, aqui no caso, é 1. Com esses pontos já dá para traçar o gráfico dessa função. Essa função, gente, que eu coloquei para vocês, é uma função muito especial, tá? Ainda não dei nome nenhum para funções para vocês, mas eu vou retomar, já vou dizer alguma coisa aqui, um spoiler. Não sei se vocês já viram no centro de mídias. Essa função é do tipo que eu chamo de função afim, tá? Essa aqui é uma função que eu chamo de função afim. Percebe que ela tem a forma de uma equação de primeiro grau? Essas funções que têm forma de equação de primeiro grau são chamadas funções afim. Tem outros exemplos aqui que eu tenho, ó. Deixa eu ver, ó. Essa função aqui, a x, é uma função afim também. Então, tem funções que eu dou esse nome de função afim, tá? Daí, como que eu relaciono ela no plano cartesiano, ó? Vamos colocar aqui, ó. Eu não achei que o f de 1 é 1, então eu vou ter a coordenada 1 e 3, certo? 1 é o número que eu substituí no x e 3 é o resultado depois de eu passar pela maquininha da função, tá? Então, tem esse ponto. Qual que é o outro ponto? O outro ponto é qual? É 2 e o 5, tá? E agora o outro ponto é 0 e 1. Será que aqui já dá para traçar? Então, vamos lá. Ó, lembra que eu estou trabalhando aqui com os reais, tá? Então, eu teria aqui nessa função, tem infinitos números que eu poderia substituir. Não precisaria só substituir pelo 1, 2, 3. Poderia colocar o 0,1, 0,2, 0,3, 1,2, 1,3. Poderia ser números assim também. Mas aqui a continha fica mais chata de fazer. Mas, como a gente vai fazer um esboço do gráfico, o gráfico em si seria infinito, né? Mas como a gente vai fazer um esboço, então, não tem problema a gente fazer assim. Então, o ponto 0 e 1, então a gente vai colocar aqui. Então, eu vou desenhar a minha reta no x, tá? 2, 3, 4, 5. Acredito que aqui já esteja bom, né? Então, como que eu faço o ponto 0 e 1? Né? É 0 no y, né? Então, aqui no meio é 0. Não, é 0 no x e 1 no y. Vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, vamos lá. Então, aquele ponto, eu vou colocar até de outra cor para ficar melhor. Aquele ponto que a gente tinha aqui é 0 e 1, vou colocar aqui, ó, 0 e 1, tá? Agora, qual que é o outro ponto que eu substituí? É 1 e 3, né? O 1, ele tá no 3, ó. Certo? 1 tá no 3. O 2 ele tá no 5, então o 2 tá no 5. Certo? Poderia continuar aqui, ó. Se eu fosse colocar, por exemplo, o 3, ó. O 3, qual que seria o 3? Ia ser 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Então, o 3 estaria por aqui, ó. Tá percebendo a forma desse gráfico, gente? Ó, lembre-se que eu teria pontos em tudo aqui, ó. Então, eu teria pontos no 1,5, no 1,01. Eu teria algum correspondente. Porque a função... Qual o número que eu posso substituir? Eu posso substituir por qualquer número real que eu quiser, tá? Aqui. Eu posso substituir por qualquer real. Então, aqui no meio, eu não desenhei, mas tem ponto sim. Então, por causa disso, ó, gente, tanto no lado negativo também, ó. No lado negativo também tem ponto.
Então, gente, por causa disso, eu posso traçar o gráfico nesse gráfico aqui, ó. Que na verdade, gente, deixa eu até colocar aqui, ó. Talvez eu não consiga aqui colocar no computador, né? O gráfico de forma que fique bonitinho para vocês verem. Mas, gente, não sei se dá para vocês verem pela forma dos pontos, mas esse gráfico aqui, gente, ele vai dar uma reta pra gente, tá? É uma reta. Então, vamos tentar desenhar aqui. Talvez não fique bom, gente. Mas é uma reta. Vou colocar até de azul. Não de outra cor. Pá. Vou colocar aqui de um verde. Então, ó, esse gráfico aqui, ó. Ele tem que passar aqui pelo menos um, ó. Finge que passou, gente. Oh, meu Deus. Tá difícil de desenhar, gente. Tá difícil. Depois a gente vai olhar no GeoGebra, gente. Vocês vão ver que fica num aplicativo que é muito mais fácil, né? Ainda mais no meu computador aqui. No computador tá difícil de desenhar aqui. Então a gente passa esse ponto aqui, ó. Tá? É uma reta, gente. Finge que ficou reta, tá? Então aqui é o ponto que era o 1, tá? Aqui ele não passa exatamente pelo menos 1, tá? Ele passa por algum ponto que eu ainda não calculei aqui. Então, esse gráfico ia ser uma reta. Ficou feio, gente, porque eu tô aqui no computador, tinha que usar régua até. Porque fazer com a régua é muito mais simples do que fazer sem, né? Mas a gente percebe que é uma reta, tá? Porque aqui todos vão ter esse mesmo direcionamento, inclusive esses pontos aqui. Como eu vou esboçar esse gráfico, então eu pego alguns pontos de referência aqui para construção desse tipo de gráfico. Mas nem todos os gráficos, gente, são simplesinhos assim de construir, tá? Nem todos são. Tem essa facilidade de construção aí, tá? Nem todos os gráficos são fáceis assim. Então, por isso, a gente tem alguns softwares. Tem algumas técnicas de construção que a gente vai ver um pouco mais tarde, mas tem alguns softwares que, no primeiro momento, é interessante a gente conhecer, para a gente ver como é que constrói, tá, gráficos. Então, vamos lá para o GeoGebra. Então, aqui a gente já entrou na tela do GeoGebra. Então, a gente poderia colocar aquele gráfico que eu fiz, ó, o 2x mais 1, posso colocar a lei de formação dele aqui no GeoGebra. E colocando a lei de formação aqui, eu tenho o gráfico. Olha como que era para ter ficado aquele gráfico, gente. Viu? Até ficou verde, igual o meu, gente, né? Aquele gráfico é para ter ficado assim. Esse software chama GeoGebra, gente. Vocês podem baixar no celular de vocês se quiserem, tá? Então, olha como ficou o gráfico aqui daquela função que eu ia desenhar aqui, ó. Viu que ele passa pelo 1, ó, e ele forma uma reta, tá? Mas nem sempre os gráficos são simples assim. Poderia ter um gráfico de uma função dessa forma aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Igual. Apesar de que esse gráfico não ser tão difícil também de colocar, né? Ó. Vamos lá, colocar um zoom aqui. Poderia ter um gráfico aqui, ó, que talvez não seja tão difícil aqui de colocar, né? Aqui o gráfico x quadrado, certo? Poderia ter o gráfico x ao cubo também, ó. Gráfico x ao cubo, ou como ficou a função de x ao cubo. Então, são todas as funções que eu defino de R em R que é dos reais para os reais, certo? Domínio contra domínio real, e que eu consigo aqui enxergar o gráfico, tá? Então, aqui nesse software, ele desenha o gráfico pra gente de forma aqui, ó, que fique mais bonitinho, tá? Mas, ó, essa função quadrática a gente vai estudar esse bimestre também. A cúbica a gente pode ver, mas não vamos estudar a fundo ela, tá? Então, deixa eu deixar a fim aqui para vocês verem como fica, ó. Daí tem as funções aqui, a reta. Então, funções têm várias formas, nem sempre são fáceis de eu conseguir desenhar, tá? Mas aí a gente tem um software que ajuda. GeoGebra, pode baixar lá na Play Store também, que tem pelo celular, tá? Na Play Store, na App Store, aí se tiver iPhone aí, né? Difícil, pessoal do iPhone também não tem, não. Pra gente rica.
Daí, agora, pensando nisso, que a gente vai utilizar, para as aulas de funções, vamos utilizar esse software para a gente conseguir enxergar gráficos, mas vamos construir gráficos na mão também, tá? A gente tentar construir gráficos que formem uma reta, ali no caso, gráficos dessa forma aqui, que são mais simples de construir. Esse que a gente sabe que a forma deles, que a representação gráfica deles é uma reta, tá? E esses gráficos que têm representação gráfica de reta, a gente lembra daquela questão da proporcionalidade, ele lembra um pouco também aquilo, tá? Então a gente vai relacionar isso também, tá? Então vamos voltar aqui para a nossa discussão, né? Essa questão tá acabando já, dos gráficos. Então, agora a gente vai analisar o gráfico aqui da função, tá? Então, como que a gente olha um gráfico de uma função qualquer, não sei qual é, e eu sei que é uma função ou não. Como que eu enxergo no gráfico se é função ou não? Se aquela relação do gráfico é função. Então, nem sempre todo gráfico vai ser função, entendeu? Nem sempre todos vão ter essa relação. Então, por exemplo, eu posso desenhar um gráfico assim, ó. Uma função qualquer, não sei a lei de formação dela, tá? Não sei qual que é a lei, ela tá aqui no plano. E eu poderia ter uma assim, ó. Pá. Uma assim um pouquinho mais sofisticada. Poderia ter um gráfico assim, ó. Daí, como que a gente analisa que é função ou não? Quando a gente olha para o gráfico da função, no eixo x, se a gente percebe do jeito que a gente colocou no plano cartesiano aqui, no eixo x estão os valores do domínio. Tá? E no eixo y estão os valores da imagem. O que é a imagem? A imagem, quando eu olho para a lei de formação, são os valores que tem aqui como resultado, tá? A imagem são esses valores aqui que eu tenho como resultado. Isso é imagem, tá? São esses valores que dão. Os valores que lá, quando eu olhei lá no diagrama, são os que recebiam a flechinha, não os que estavam só no conjunto, tá? São os que recebiam a flechinha, tá? Então, aqui, a imagem tá aqui. Então, observando aqui, lembra aqui da função, eu não podia ter dois valores do domínio que jogasse flecha em dois lugares? Então, eu não disse para vocês um pouco antes, que os valores de x são os valores do domínio da função e os do y são a imagem? E percebe aqui, ó. Se eu for colocar aqui, ó, ponto, ó. Vamos observar nessa segunda imagem, ó. Percebe que o x está relacionado com 2, ó. Tem dois valores do domínio, que é o eixo x, que é os valores do domínio, estão relacionados com 2 valores da imagem. Então, isso não é função, tá? Então, se eu perceber isso num gráfico, não é função. Esse aqui, vocês percebem, ele não tem isso, ó. Qualquer valor que eu pegue no domínio, ele tem somente um correspondente, ó. Somente um, tá? Então, aqui, ele é função, aqui tá certinho, tá? Então, pensando nisso, gente, a gente termina a aula de hoje nessa questão de leis de formação e forma gráfica, tá? Então, a gente tem funções que estão retomando até o final da aula. Funções podem ter significados, então, cada variável da lei de formação pode ter algum significado, e uma dependendo da outra, então sempre que um número vai depender do outro. E também eu posso ter a forma gráfica das minhas funções, tá? Com a ajuda do plano cartesiano, e eu também vou utilizar meu software GeoGebra aí, tá? Então, e pela forma gráfica, posso descobrir se é função ou não, tá? Então, espero que tenham entendido a aula. Sei que é um conteúdo um pouco novo, que vocês nunca viram, mas espero que tenham entendido. E qualquer dúvida, gente, vocês podem falar aqui comigo nos comentários, no nosso grupo do WhatsApp também, tá? A gente tem um grupo do WhatsApp lá, pessoal do ensino médio, então a gente pode tirar as dúvidas lá também, tá? Eu respondo para vocês, pode ser pelo e-mail, pelo Classroom, pelo Facebook, onde vocês preferirem. Então, e a gente tem nossos encontros pelo Meet, né? Que está sendo muito proveitoso para quem participa, que é
Nas terças-feiras, às 11 da manhã, tá? Ou às 3 da tarde, que a gente faz esses encontros do Meet, o pessoal do primeiro B e primeiro E, justamente para a gente tirar dúvidas e discutir mais os conceitos, tá? Para que possa ficar mais claro. Então, se você puder, participe, que vai ser muito proveitoso, tá? Então, gente, muito obrigado pela atenção. Então, até a próxima. Tchau, tchau.